Bom dia, hoje nós vamos conversar sobre as revoluções inglesas. No século XVI, a Inglaterra era dominada pelos chamados reis absolutistas. Nós já conceituamos em uma aula anterior. No século XVII começam os conflitos entre a monarquia absolutista e o parlamento inglês. Nós já vimos que em alguns países da Europa haviam parlamentos que eram representantes da burguesia, da nobreza e de outros segmentos da sociedade na Europa da época. A Inglaterra era dominada por uma dinastia, O que é uma dinastia? Uma série de soberanos pertencentes a uma mesma família. Nesse momento, nesse século, a Inglaterra era dominada, governada pela dinastia Stuart, a família Stuart. O rei era Jaime I. Esse rei procura fortalecer o absolutismo na Inglaterra e tenta consolidar o anglicanismo. O que é o anglicanismo? Nós já vimos a reforma protestante. Em alguns países da Europa, a Igreja Católica Apostólica Romana deixa de existir e surgem novas igrejas. Igreja Puritana, Igreja Calvinista, a Igreja Presbiteriana, e na Inglaterra o rei Henrique VIII implanta a Igreja Anglicana e começa a haver uma série de perseguições religiosas na Inglaterra. Perseguição aos puritanos, que eram os seguidores de Ítalo Calvino, calvinistas, perseguição aos luteranos, que eram seguidores do Martinho Lutero, lá da Alemanha, e perseguição aos católicos, muita perseguição aos católicos, porque a Igreja Católica era muito rica em toda a Europa e dona de muitas terras na Inglaterra. Então o Henrique VIII cria uma nova igreja e toma todos os bens da Igreja Católica Apostólica Romana, rompendo com o Papa, o chefe da Igreja Católica. Nesse momento, a Inglaterra também começa a avançar nos territórios da Irlanda, no que hoje a gente chama Irlanda do Norte, a Irlanda Católica. Nós temos duas Irlandas, a Irlanda, que é totalmente católica, e a Irlanda do Norte, que parte é católica e parte é protestante. Isso gerou um conflito que existe até o dia de hoje. Hoje já houve um acordo na última década do século XIX e melhorou muito a situação entre protestantes e católicos na Irlanda do Norte. Então há essa colonização da Irlanda católica, o Ulster, e o conflito com a burguesia e a pequena nobreza. Nesse momento nós vemos que os grandes comerciantes, os banqueiros, os artesãos começam a prosperar em toda a Europa e na Inglaterra também. E isso incomodava a nobreza, incomodava o poder absoluto. Esses conflitos vão ser muito presentes nessa Revolução Inglesa. Havia uma oposição do parlamento ao aumento de impostos. Nós já vimos que o poder absoluto vivia dos privilégios, do luxo, da ostentação. Gastavam muito dinheiro. E queriam sempre aumentar os impostos. Isso contrariava os interesses da nascente burguesia na Inglaterra. Ora, isso levou a uma oposição do parlamento a esse aumento dos impostos e fez Jaime I dissolver o parlamento. O que é dissolver o parlamento? Acaba aquela legislatura e se convoca novas eleições para eleger um novo parlamento do agrado do rei. Isso que é dissolver o parlamento. E começa uma repressão muito grande aos puritanos, aos católicos. É nesse momento que muitos desses perseguidos religiosos e políticos se organizam, alugam navios ou compram navios e imigram para a América do Norte. Aí é o início da América do Norte. Depois vai formar o primeiro país independente da América, que é os Estados Unidos da América. A colonização dos ingleses, muitos deles perseguidos por religião e por política, em virtude dessa repressão do rei Jaime I. Em seguida vem outro rei absolutista, o rei Carlos I, dinastia Stuart também. Ele foi obrigado a assinar a petição de direitos. O parlamento obrigou o rei a assinar o mínimo de
legislação em proteção aos cidadãos ingleses, né? Ele, não aceitando muito isso, ele dissolve o parlamento novamente, ou seja, manda todos os parlamentares embora para restabelecer o que ele queria, né? Que era o quê? Restabelecimento de impostos medievais. Ora, os impostos medievais atrapalhavam muito os negócios da burguesia, né? Era um ônus muito grande para a sociedade. E o rei Carlos faz mais, ele impõe o anglicanismo, ou seja, a igreja anglicana na Inglaterra. E isso gera reação a outro país dessas ilhas, né, que é a Escócia. A Escócia, nessa época, grande parte da população pertencia à igreja presbiteriana, a igreja protestante também. Tá? Os escoceses eram presbiterianos. Então vejam, parte dos ingleses eram católicos, parte calvinistas, parte luteranos, e na Escócia eram presbiterianos, né? E isso gerava um grande conflito religioso entre Inglaterra e Escócia. O rei se enfraquece com apoio do parlamento, né? O parlamento passa a lutar contra esse poder absoluto do rei. Bem, isso gera na Inglaterra uma grande guerra, uma guerra civil. Guerra civil é uma guerra dentro do próprio país, entre os cidadãos do próprio país, né? Entre irmãos. Essa guerra civil vai durar de 1642 a 1649. Será um conflito entre os cavaleiros do rei, né? A nobreza do rei, que eram anglicanos, da igreja do rei, né? E os chamados cabeças redondas, né? Entre aspas. Por que cabeças redondas? Porque esses presbiterianos e puritanos usavam roupas, sobretudo negros, eram pretos, né? Do pescoço para baixo, né? E raspavam a cabeça. Então, quando você via no parlamento, diferenciava claramente quem eram os cabeças redondas, né? Os representantes dos presbiterianos e puritanos, que eram defensores do parlamento inglês, né? Nesse grupo dos cabeças redondas havia um nobre, um pequeno nobre, né? Que era a pequena burguesia, chamado Oliver Cromwell, que era puritano. E ele passa a comandar as tropas parlamentaristas. E há uma guerra civil entre absolutistas, ligados ao rei, e os parlamentaristas, comandados por Oliver Cromwell. Esses parlamentaristas ganham a guerra e proclamam a República em 1649. Veja que interessante. Hoje a Inglaterra é uma monarquia parlamentarista, mas já foi uma república em um pequeno período aí no século XVII, né? Como é que foi essa república puritana, né? Eles criaram, em inglês, Commonwealth, né? Uma comunidade, um estado, uma nação republicana, né? Primeira providência deles foi a supressão da Câmara dos Lordes, que eram representantes dos nobres, dos senhores feudais, e criaram um conselho de Estado, ou seja, o parlamento iria governar a Inglaterra a partir desse momento, né? Foi importante isso, uma vitória muito grande dos interesses da burguesia, porque foi promulgados os atos de navegação em 1651. O que eram os atos de navegação? Eram leis que protegiam o comércio entre as colônias inglesas e a metrópole, né? A Inglaterra. Todas as mercadorias produzidas na Inglaterra ou nas colônias, obrigatoriamente tinham que ser transportadas em embarcações inglesas ou ligadas à Inglaterra. Isso vai proporcionar a construção da maior frota naval, mercante e militar do mundo, né? A Inglaterra vai passar a ser uma potência marítima no mundo. Isso foi muito importante para o crescimento e desenvolvimento da economia da Inglaterra nesse momento, tá? Em 1653, o Cromwell dissolve o parlamento. Ele não consegue governar com o parlamento e se torna, né, o chamado Lorde Protetor, um ditador. Ele implanta uma ditadura na Inglaterra e passa a governar sozinho a Inglaterra. Veja que o conflito entre absolutismo e república continuava, né? E em 1661 a 1688 foram buscar na Europa, né, membros da dinastia Stuart para voltar a governar a Inglaterra, ou seja, a restauração da monarquia, né? E foram buscar o
o rei, que era da família Stuart, né, Carlos II, né, e o parlamento proclama Carlos II rei da Inglaterra. Ele era absolutista, ele defendia e pertencia à igreja anglicana, e ele volta a perseguir os puritanos, né? Há uma reação dos anglicanos contra puritanos, católicos, né? Como nós já vimos anteriormente. Nessa época, a Inglaterra estava em grande desenvolvimento comercial. Há uma expansão marítima britânica, né? Principalmente para a Índia, na Ásia, e o continente africano. Tá? Logo em seguida, nós vamos ter outro rei, né? O Jaime II, que era católico. E esse rei tenta estabelecer o catolicismo como religião oficial. Nós já vimos que a Inglaterra tinha uma igreja anglicana, era a igreja do rei da Inglaterra, né? Então Jaime II, católico, tentou implantar a religião católica e impor a Inglaterra. Novamente há uma crise, né? No governo da Inglaterra, e temos a chamada Revolução Gloriosa, 1688 a 1689, que nós vamos falar na próxima aula.